Investimento. Hoje eu vim trazer para vocês qual que é o maior erro das pessoas que querem começar a investir, das pessoas que elas querem realmente ter um patrimônio alocado em uma corretora, ou investimento em imóveis, ou investimento em qualquer coisa que seja. Sabe qual é um dos maiores erros de quem quer começar a investir? É falar que vai começar depois. Um dos maiores erros para quem quer começar a investir é falar que não vai agora porque não tem dinheiro. Eu quero sim investir. Todo mundo quer ter uma renda de 5, 10 mil reais através de uma liquidez ali, através de um dividendo, através de um patrimônio. É muito bom, né? Você que às vezes é garagista, pegar um carro e ganhar na venda 10 mil reais. Você que faz uma venda, você ir lá e executar uma venda. Mas melhor que isso tudo no nosso trabalho hoje é a gente realmente entender que a construção de patrimônio, ela é lenta e tem que ser feita todos os meses, todos os dias. Então, por que eu te falo isso hoje? Porque hoje eu trabalho com pessoas que realmente precisam investir, querem investir. E essas pessoas que querem investir, de verdade, elas chegam em nós e falam assim: aonde eu posso aportar 50 mil? Aonde eu posso colocar 200 mil? Aonde eu posso colocar R$ 1.000? Qualquer pessoa faz isso. Tem gente que pensa que eu preciso fazer um planejamento financeiro. Não precisa de dinheiro para investir um monte. Você precisa de trabalhar de acordo com o seu bolso, com a sua renda familiar. O investimento ele não é para tirar o do supermercado da sua casa. O investimento ele é para poder alavancar o seu futuro e para você não ficar dependendo da maior instituição, a pirâmide financeira do nosso Brasil, que é o INSS, que é uma das maiores pirâmides que existe. Então, assim, hoje quando a gente fala de investimento, gente, existe um plano para cada um. E esse plano ele pode ser traçado de acordo com o seu bolso, com a sua rentabilidade, com o seu salário. Porque o que não dá é a gente ficar só dependendo de pensar e não executar. Porque hoje existe planejamento para quem investe com R$ 100 por mês, existe planejamento para quem tem capacidade de investir 1.000 por mês, tem clientes que investem 6 mil por mês, 10 mil por mês e cada um consegue colocar uma quantia, fora as pessoas que têm um dinheiro parado. Aquela pessoa tem 100 mil parado e ela não investe por mês, mas ela tem 100 mil e fala: aonde eu posso colocar isso aqui para me dar uma renda legal, que seja seguro e que você realmente já utilizou para poder ter essa renda. Hoje eu tenho um patrimônio alocado, então assim, eu estou falando com você com propriedade. Desde 2018 que eu venho entendendo o mercado financeiro, sabendo o que as coisas funcionam, o que é uma Selic, o que é um CDB, um LCI, um LCA, o que é uma linha aí de crédito imobiliário, como que funciona, entende? E quando a gente começa a estudar isso, a gente descobre, eu mesmo descobri na minha antiguidade ali, que eu fui enganado por algumas pessoas. E aí, Álvaro, tudo bem? Eu fui enganado por algumas pessoas no banco. Por quê? Porque o banco, às vezes, o bancão, ele te coloca num dos piores investimentos. Sabe por quê? Porque é aquela meta que eles têm aquele mês, o consultor tem. E aí ele te coloca num investimento que às vezes não é bom para você. Mas como você não entende, você só pega e vai. O dinheiro tá lá mesmo. Mas você tem que ter noção que você, hoje, com a tecnologia, com empresas, com celular, com tanto de corretoras que tem, existem infinitas possibilidades. Só que o que você precisa? É ter uma pessoa realmente de confiança para que possa estar junto com você e começar a investir. O que você precisa para investir hoje? De dinheiro. Mas se você não tem o dinheiro para investir, eu preciso de mentalidade, eu preciso de produzir esse dinheiro, eu preciso que esse dinheiro chegue até mim para mim poder investir. E hoje eu trabalho com homens falando sobre mentalidade. O que a gente pode fazer para modificar a nossa mente, para a gente poder gerar mais renda? O que a gente pode fazer para ano que vem ter um patrimônio de X reais investido? É isso que a gente tem que almejar. É isso que a gente tem que fazer um planejamento estratégico financeiro. Você, tem quantas pessoas que têm o sonho de ter a casa própria, mas ela nunca pagou um consórcio, ela nunca foi atrás de fazer um financiamento, ela nunca foi atrás de fazer um investimento e vive anos e anos pagando aluguel, e essa pessoa está ali, estagnada. Então eu vim aqui para falar para você hoje que o primeiro investimento que você tem que ter é na sua mente, para você modificar os seus pensamentos. Por quê? O
investimento ele não vai começar a investir sozinho. O seu consórcio, a sua casa própria, ela não vai sair do papel sozinho. O seu novo veículo, a sua empresa que quer começar com uma atitude simples e básica. Hoje eu ensino pessoas a como ter a sua empresa de uma forma estruturada, de uma forma que você realmente chega num patamar de você colocar ela para trabalhar sozinha, porque muitas vezes acontece de pessoas que estão empreendendo, que começaram a se tornaram empresário e estão ali de empresários, essas pessoas não sabem nem o que é um prolabore, não sabem o que é ter um caixa na empresa, e eu hoje ensino isso para as pessoas, entende? Como você ter um caixa estruturado dentro da sua empresa, como você realmente guardar, o que é um prolabore, para onde que eu vou com isso tudo, o que eu faço hoje? Então nós precisamos mudar a nossa mente. Depois que a gente muda a nossa mente, a gente começa a pensar diferente. Você já sonhou em ter uma renda? Você já pensou? Você fala, pô, queria receber 30 mil reais por mês. Mas você sabe que você pode trazer isso à tona? Só não vai dar certo se você ficar preguiçoso, estagnado, como tem a maioria, acho que 90%, 85% da população, quer ficar estagnada de CLT. E outras pessoas vão empreender. Por que tem tantos empresários que dá certo? E por que dá certo por um monte de empresário? Por que as empresas elas quebram durante os primeiros 2 anos? Por que será que o índice de quebrar é grande? Porque passa a primeira dificuldade, você resolve fechar as portas e falar que não deu certo. Você sabia que as coisas para dar certo você só precisa não desistir? Para tudo dar certo na sua vida é só você não parar. Não tem como dar errado. Primeiro passo, já que você começou, perguntou para Deus se Ele está contigo nessa? Se Ele estiver contigo, irmão, você pode ir. E aí é você mentalizar todos os dias o que você quer. Então assim, tem um monte de gente que quer ter uma carteira, igual a que eu tenho, investido um valor, e todos os meses caindo dividendos na sua conta, só que você não quer dar o primeiro passo. Entende? Quando eu decidi pegar uma casa minha de 500 mil reais e vender ela, em vez de alugar, porque com o aluguel eu ia alugar ela por 2.500, que é 0,5% do valor do imóvel, e com um dividendos ruim, eu teria 5 mil reais, a conta básica que eu fiz. Como que eu vou fazer isso? Eu ia mudar para outra cidade, eu vou alugar, eu vou pagar 10% para uma corretora para poder ficar mexendo com o meu imóvel, eu vou passar raiva com o inquilino, eu vou ter conta de luz atrasada, ou eu vou mexer com pintura, eu vou continuar alugando, meu patrimônio vai continuar lá, eu consigo alugar por 2.500 por mês. Eu preferi, apesar de um monte de gente achar que não dá certo, mas eu preferi vender meu imóvel e colocar esse dinheiro numa renda em fundos imobiliários, que foi a opção que eu coloquei. Poderia ter colocado num CDB e ter pego 1% ao mês, descontando o imposto de renda 0,9%? Poderia. É seguro? Meu patrimônio iria aumentar? Iria aumentar. Só que o CDB eu não conseguiria tirar uma renda todo mês, porque eu utilizar daquilo. Por quê? Porque eu fiz uma estratégia financeira. Então assim, existe opções de você não mexer com o inquilino? Tem gente que tem kitnets. Tem muitas kitnets avaliadas em R$1 milhão, só que ela passa tanta frustração com tanto inquilino que tem vezes que a gente tem que pensar na nossa mente, vale passar por isso tudo? Será que vale ficar ali com 1 milhão investido, você sendo que pode pegar esse 1 milhão, aplicar numa renda fixa e ter maior valor e não ter raiva com um monte de inquilino? Será que se a gente parar para pensar e analisar isso vai funcionar? Então assim, nós temos que primeiramente mudar a nossa mente. É legal ter patrimônio, é legal ter casa, é um investimento também. Só que você tem formas estratégicas disso acontecer. Você vai comprar uma casa num lugar que vai rentabilizar durante os primeiros 5 anos, que a sua casa que às vezes você pagou 400 mil, daqui 5 ou 10 anos ela vai valer o dobro? Ou ela vai valer quanto? 10% a mais? Ou ela vai ficar lá o tempo inteiro, aquele bairro é um bairro estagnado e daqui 10 anos ela ainda vai valer os mesmos 400 mil e você vai ter tido de lucro só o aluguel se tiver alugado? Já parou para pensar nisso? Existem estratégias financeiras, tem muitas pessoas que, imagina só quem mexe com loteamento, você acha que eles escolhem um lugar aleatoriamente para abrir um loteamento? Eles não têm pensamento lá no futuro?
Então você precisa abrir a sua mente. E quando a gente fala sobre investimento em renda passiva, a gente tem que abrir a nossa mente que o nosso investimento ele tem que ser todo dia. Você é um dizimista, você paga o dízimo para a igreja? Se você paga um dízimo para a igreja, sabe o que acontece? Nesse momento, você pagando um dízimo para a igreja, você na hora que recebe o seu salário, você já tira os 10%, não é certo isso? É assim, ninguém espera sobrar para pagar o dízimo para a igreja. O investimento também tem que ser assim. Por quê? Porque senão você, que não tem um autocontrole do seu dinheiro, sabe o que você faz? Você simplesmente gasta e aí acaba nunca investindo. E aí você espera sobrar para investir. Esse é o maior erro de todo investidor. Espera sobrar dinheiro para poder começar a investir. E o dinheiro, ele nunca vai sobrar. Às vezes acontece uma coisa tão legal, você ganha um dinheiro inesperado e você nunca lembra do investimento. Você lembra, às vezes, do sextou, de comprar alguma coisa que está faltando para sua casa. Agora eu vou trocar esse imóvel. Legal, tá ótimo. Mas se você nunca modificar a sua mente para que você realmente tenha um planejamento financeiro, para que você receba uma grana todo mês na sua conta, as coisas nunca vão mudar. Principalmente para quem é CLT. Então assim, você que é empresário e está aí com o seu dinheiro parado, não sabe aonde aplicar, não sabe onde investir, não tem conhecimento, sabe o que você faz? Tem que procurar um consultor. Não precisa ser eu não estou aqui fazendo propaganda de mim, eu estou aqui para abrir a sua cabeça. Mas se você quiser, eu estou aqui. Então assim, existe pessoas no mundo todo, em todo lugar. Existe corretora, XP, Rico, Genial, existe um monte de corretoras, Banco Inter, tudo tem um assessor de investimento. Você pode ir em quem você confia. Só que assim, o ponto principal é saber se essa pessoa te conhece de verdade, para não te colocar em furada. Sabe por quê? Porque existem muitas formas de investimento. Esses dias me veio um rapaz e me perguntou assim, olha esse cara aqui, ele está fazendo um copy trade, isso funciona? Eu falei assim, hoje eu sou day trader, então eu falei assim, funciona, copy trade funciona. Aí ele falou assim, e aí, eu vou aplicar nisso aqui, ele falou para colocar R$4.000, eu falei assim, legal. Eu falei, sabe qual que é o problema disso aí? Não é sobre o copy trade. O problema disso daí, o maior problema hoje, é você conhecer o cara e saber que ele não vai sumir amanhã. É só isso. Agora, se ele vai ganhar ou perder, isso aí funciona. Só que ele tem que ter um gerenciamento de risco. Então, assim, hoje como day trader eu sei disso. Eu não vou queimar ninguém. Só que o que ele falou assim, por que você não faz? Eu falei, eu não vou fazer porque eu não conheço a pessoa. Então, assim, esse tipo de investimento eu não conheço. É como chegar hoje para mim uma pessoa e falar assim, eu tenho um investimento que está pagando 150%, igual aconteceu com o Banco Master, viu? 150% do CDI. Aí eu vou olhar e vou falar assim, nossa, 150%? O que tem isso daí de risco? Será que eu conheço isso aqui? Ah, é lá no meu banco, o Banco Inter tem um CDB de 120%. Hoje é normal. Só que aí, você tem noção que o banco pega e te paga 120% do CDI, ele está te pagando 20% a mais, que na verdade é um imposto de renda. Então ele está te pagando 100% do CDI. O CDI está 14%. Se você dividir 14, vai dar, dar 1,1 ao mês no seu dinheiro. Você sabia hoje que o banco pega o seu dinheiro e faz as mesmas operações que hoje a nossa empresa faz? Que eles fazem operações de day trader com muitos contratos, muito alavancado e fazem muito dinheiro com o seu patrimônio. Você sabia que o banco hoje ele pega o seu 200 mil, 300 mil que está lá no CDB, rendendo 1% ao mês e consegue faturar pelo menos 40, 50, 60% ao mês? Você sabia que eles pegam o seu dinheiro no CDB, o seu 100 mil que está lá parado, e empresta para a tiazinha que precisou de um empréstimo e cobra dela 3% ao mês? Você sabia disso? Então, assim, o único que não ganha dinheiro de verdade é você, porque você acha que não existe um investimento rentável. Você sabia que existe um investimento que você consegue lucrar 200%, 300% por dia, por mês do produto? Sabe como que é? Você vendendo. Mas você tem noção para abrir essa cabeça? Quantas pessoas vão lá no Paraguai e compram um perfume lá, vamos pôr Marina de Borbonier, compra um perfume, paga R$30 e chega na sua cidade e vende por 100. E aí, quantos por cento ela fez? É uma forma de investir. Se é legal ou se não é legal, para se tornar legal você só precisa pagar um imposto. E aí eu te falo, você tem essa noção? Quando um espeteiro abre num carrinho na rua, ele vai lá e faz 100% em cima de um espetinho? É um investimento.
Só que aí você quer trabalhar, você não simplesmente o dinheiro caindo na sua conta. Aí você tem aí na sua conta, igual eu falei com um rapaz ontem, que tem 60 mil reais parado na conta dele. E ele simplesmente está lá há 3 meses, eu já falei para ele, ó, em 3 meses, numa renda fixa, você já deixou de ganhar. Você tem noção disso? Uma caixinha do Nubank, uma caixinha no Mercado Pago ali, um cofrinho, você já perdeu em cima de 60 mil reais, em 3 meses perdeu 1.800 reais. Você tem que ter essa noção, sabe por quê? Porque a gente fica correndo atrás do dinheiro e aí você não entende. Você sabia que existe 2 fases para a sua vida? A fase que você corre atrás do dinheiro e depois a fase que o dinheiro trabalha para você. Você coloca ele para render para você. E você entende sobre isso? É como se você passasse a vida inteira para construir um patrimônio, uma casa, não a que você mora. Você constrói uma casa e aí você tem a opção de vendê-la. E aí você colocou o dinheiro para trabalhar para você. E daqui a pouco você não quer construir casa, você simplesmente gastou 300 mil numa casa. E você simplesmente trabalhou. Essa é a primeira fase. E pegou o dinheiro e fez um investimento numa casa. Quando você coloca esse dinheiro numa casa, ela pode te voltar a rentabilidade que chamamos de dividendo, que é o aluguel do produto. Você pode alugar, um exemplo, você aluga por 2.000 ou 1.500 reais essa casa. E aí eu te falo, você vai ficar parado e vai receber esse dividendo. Entende? É isso que você tem que abrir a cabeça. Aí você passou da primeira fase para a segunda fase. Ah, mas R$1.500 por mês não dá para custear minha vida. O que você tem que fazer? Continuar na primeira fase. E a mesma coisa, se você coloca um dinheiro para investir num CDB, numa automação, em qualquer tipo de investimento, tem investimento aí até em celulares hoje, que tem empresas que estão alugando o celular. Tem como você comprar ações de empresas. Se você começar a investir, uma hora você vai ter R$80 de rentabilidade por mês, outra hora vai ser 800, outra hora vai ser 8.000. Só que o que você precisa, que eu vim aqui para te conscientizar? Você precisa começar. E se você não sabe por onde começar, eu estou aqui para poder te auxiliar e te ajudar. Então assim, abra sua mente, porque a mente parada, ela não investe. Começa a investir e para de desconfiar de tudo que aparece na sua frente. Eu sei que o mundo hoje está de uma forma que você realmente está tomando calote em cima de calote, todo mundo dando calote um no outro. Mas você tem que ter uma noção. Os bancos, as instituições financeiras, elas têm segurança. E outra coisa, de quem que esse dinheiro é seu? Você é o dono dele ou você é o mordomo deles? Quando você entender que esse dinheiro que está contigo aí, esse dinheiro aí foi Deus que te capacitou para ter ele, você vai parar. Sabe por quê? Porque dinheiro ele é uma ferramenta, ele não é um problema na sua vida. E se você, já aconteceu de gente, eu estou falando com gente que tomou 300 mil de calote, você vai morrer por causa disso? Ou você vai trabalhar para poder fazer mais? Tem gente que quebrou empresa de R$500 mil. Você vai morrer ou você vai se levantar e sacudir a poeira dos pés e aí você vai começar de novo um novo negócio? Ou você vai ficar em depressão a vida inteira porque quebrou um patrimônio, quebrou o seu negócio? Quando você tem um negócio e não dá certo, você tem 2 opções. Começa de novo ou você desanima e realmente cai na cama e fica ali depressivo. Só que você tem que entender que o dinheiro ele não pode mandar em você. O dinheiro, você não é escravo dele. É ele que tem que ser seu escravo. E todo o dinheiro que tiver parado, ele tem que estar multiplicando, que seja pouco. Não faça como esse amigo meu que eu falei agora, que estava com o dinheiro parado e em 3 meses deixou de lucrar R$1.800. Em 3 meses. 3 meses, com 60 mil parado. E aí eu falo para você, e você? Tá com quanto parado aí? E quanto que esse dinheiro tá rendendo? Sabe? Se você falar para mim que tá numa poupança, eu vou falar para você, legal, mas tem um investimento melhor. Se você falar para mim que tá num CDB, pagando 1% por mês, eu vou falar, legal, mas tem algo melhor. Então, assim, sempre tem coisas melhores. O que a gente não sabe é que nós temos que abrir a nossa mente para deixar isso acontecer, para deixar as coisas fluírem, entende? Se eu falar para você que existe sistema de investimento em consórcios, em investimento em tudo que é coisa, só que você tem que abrir a sua mente. Queria eu ter ficado sabendo dessas coisas no passado.
que hoje eu estaria em outro nível, tanto financeiro e mental. Sabe por quê? Porque hoje eu invisto em conhecimento. Hoje, assim como a gente investe nas aparências, investir num sorriso. Hoje eu investi na aparência. E aí, daqui a pouco, você começa a investir em treinamento. Esses investimentos que vai entrar coisas dentro da sua cabeça, isso é um investimento que ninguém te tira. E é o melhor investimento que tem, você está investindo em você. Então, assim, aprenda que tudo que você tem que fazer, às vezes tem que sair um pouquinho do seu bolso para você poder investir. Você sabia que tem gente que me paga hoje para me ensinar ela a poder aplicar num CDB todos os meses para ela poder entrar na conta dela, que ela abre na conta, na corretora, e aí ela me paga para poder ela simplesmente começar a aplicar num CDB ou num fundo imobiliário? E aí eu te falo assim, todo conhecimento está na internet. Por que uma pessoa me paga como assessor para poder ensinar ela? Confiança. É só isso. Por quê? Porque às vezes você pagando, você dá mais valor. É tipo pessoas, hoje eu mentorio casais, é tipo pessoas que vêm e aí ela fala assim, às vezes ela vem para escutar de mim, um homem, sobre posicionamento, ela paga para ouvir uma coisa que ela está ouvindo a vida inteira. E aí ela dá valor, porque às vezes a forma de falar, e quando a gente paga e sai do nosso bolso, aquilo lá a gente começa a dar outro tipo de importância no nosso cérebro. É como você ir na academia. Se você vai caminhar todo dia na rua de graça, você falha. Mas se você pagar uma academia, principalmente se você pagar aqueles planos de 3 meses para você cancelar, você começa a dar mais valor. É mais difícil de você faltar. Por quê? Porque está mexendo com a escassez dentro do seu cérebro. Então, assim, saiba que investimento ele é tratado todos os dias, assim como a sua mudança. E o que você precisa de verdade é você entender que você precisa abrir a sua mente. Abrir a sua mente para o novo. Abrir a sua mente para coisas novas. Para você começar a desfrutar de uma liberdade financeira no futuro. Uma coisa é fato, se você nunca começar, nunca você vai ter aquela renda. Lembra dos seus pais no passado. Por que às vezes tem pais de muita gente que tem 2, 3 casas alugadas? E sem instrução, muitos deles, tá? Os avós da gente, os pais, sem instrução, conquistaram patrimônio. Por quê? Porque eles sabiam que tinha que conquistar patrimônio. E se eles soubessem de mais coisas ainda, teriam melhor condição financeira, melhor do que antes. Então, assim, se naquela época, você fala, era mais fácil. Não era mais fácil. Hoje está muito mais fácil as coisas. Conhecimento está mais fácil, está tudo na internet de graça, você não precisa nem estar. Eu estou aqui fazendo para você, ninguém está me pagando. Você pode aprender sobre mentalidade, existem várias pessoas falando e você precisa abrir sua mente. Só que o que você precisa? É investir em tempo. E aí as pessoas não querem investir em tempo. Por isso que você tem o dinheiro parado, você vai lá e procura o seu assessor. O seu banco fala assim, ó, eu ouvi uma mensagem ali numa live do Anderson, eu preciso investir. Não precisa investir comigo. Se você quiser, eu tô aqui, entendeu? Só que se você não quiser, você vai no seu banco, aonde você tem conta no Inter, no Mercado Pago. Não vai nos bancão, não. Banco do Brasil, Itaú, tem dinheiro lá parado? Vai lá, eu te dou uma assessoria, mas fique esperto com os bancão. Porque eles querem colocar para render para você e lá dentro mesmo existe um investimento muito melhor, que aí não bate a meta dele naquele mês, ele não vai te oferecer. Mas fica esperto, fica veaco. Quando eu aprendi isso, eu descobri como os bancos trabalham. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado você por ter ficado aqui, Thaís. Você também, Renan, mais uma vez. Depois me manda mensagem no direct e vamos abrir a mente. Valeu, gente. Até mais. Isso aqui já dá um monte de corte para a internet, ó.